Paz do Senhor, povo de Deus, já estamos aqui nas costurinhas, logo cedo. Deus é tão fé maravilhoso, né? Eu falei ontem para Deus, falei, Senhor, me acorda cedo amanhã porque eu quero começar a trabalhar logo cedo. Ai, é tão bom começar a trabalhar cedo com a casa limpa, né? Ô, bênção de Jeová, obrigado, Jesus. Melhor coisa, gente, se trabalhar com a casa já limpinha, é muito bom. E daí, o que acontece? Eu queria compartilhar com vocês aqui um testemunho meu, né? Eu falei que esses dias atrás, eu falei, olha, a gente não pode entalar a sã doutrina goela abaixo de ninguém, e é verdade. Ontem mesmo eu estive numa igreja onde eu contei meu testemunho de arrebatamento. É certo que muitas pessoas não aceitam, criticam, duvidam, falam que é religiosidade, mas assim, gente, eu nem me ligo, sabe? Porque teve um dia atrás aí que eu fui pregar na igreja e eu não contei esse testemunho meu. Eu quase tive um treco em cima do altar. Meu braço começou a adormecer, umas coisas doidas. Falei, tá repreendido, é melhor obedecer a Deus que me deu a vida do que ficar aí com medo do homem. Porque às vezes a gente fica lá, né? Nossa, o que vão falar de mim? Nossa, tal, fulano vai fazer cara feia, Beltrano vai querer ir embora da igreja, não tem problema. Pode ir, né? Porque melhor a gente ser rejeitado pelo homem do que ser rejeitado por Deus, né? E aí, claro que a gente fala com sabedoria, porque a gente não machucar ninguém, ferir ninguém, nem se sentir melhor do que ninguém. Mas, o que eu quero dizer pra vocês? Eu tenho um certo trauma na minha vida que eu carrego comigo, que carregava, né? Agora eu já sou liberta disso, Jesus já restaurou tudo pra glória de Deus, e eu sou muito grata. Meu pai, quando eu era criança, ou ele era da igreja ou ele era alcoólatra, né? Alcoólatra mesmo, de agredir e tudo mais e tal, pessoa... Nossa, só quem convive com um sabe. E a gente tinha até medo de quando ele chegava em casa, sabe? Assim, porque eu sabia que a guerra ia começar. E daí, meu pai, ele brigava muito com a gente por conta de... Um exemplo, não podia usar brinco, não podia usar pulseira, não podia usar nada, né? Eu usava aquelas pulseirinhas de miçanga, assim, sabe? Aqueles negocinhos de miçanga. Nada disso podia usar. E a gente não podia usar, não era porque Deus mandava a gente, era porque meu pai não deixava. Meu pai, se a gente usasse, ele batia na gente, sabe? Assim, aquelas coisas, aquelas ignorâncias, aquelas coisas assim, sabe? Quando você quer forçar. E, gente, eu tomei trauma de crente por um certo tempo da minha vida. Tomei trauma de crente. Tomei trauma, minha mãe também, sabe assim? Foi uma coisa que foi muito difícil pra gente, porque... só quem convive sabe, assim, por isso que eu falo sempre, não julgue a história de ninguém, porque você não sabe o que essa pessoa passou para chegar até onde está. E daí, gente, o que aconteceu? Ele agredia muito, né, por conta dessas coisas, se usasse uma pulseira, enfim, e aí eu sei que eu criei uma certa rebeldia por conta disso, sabe, porque é o que eu falo, né, às vezes você tentar empurrar a força a coisa em alguém, aquilo vai gerar mais repulsa do que mais repulsa do que você querer aquilo pra você, entendeu? E foi o que aconteceu comigo. Aí o que aconteceu? Eu fiquei dos 13 eu sei que foram aos 30 anos sem falar com meu pai, sem falar com ele, sem nada. E ele descobriu que eu era garota de programa, eu já contei em um vídeo aqui. Ele no ônibus, ele achou uma folha de jornal, descobriu que eu era garota de programa através dessa reportagem que estava ali no jornal. Ou seja, ele passou 17 anos sem falar comigo, 17 anos. E quando ele me reencontra da pior maneira possível, como uma prostituta. E daí eu pergunto, valeu a pena ele ter me batido lá na minha infância? Valeu a pena ele ter tentado me entalar a sã doutrina goela abaixo? Não valeu. E é por isso que eu falo aqui. Eu sou um testemunho vivo de que eu vivi isso dentro da minha casa. E não adianta a gente tentar empurrar a sã doutrina goela abaixo de seu ninguém, gente. Não adianta. Por quê? Porque não é a gente que transforma, não é a gente que tem o poder para transformar. E muitas pessoas me criticam por porque você é covarde, porque você é isso, porque você é... Gente, tô nem ligando o que estão falando de mim. Deixa eu falar. É melhor o Senhor que nos justifica, pela misericórdia do Senhor. Eu sei que não é por força nem por violência, mas sim pela presença do Espírito Santo, que foi ele que me convenceu. Aí, olha só o que aconteceu. Meu pai
viu lá e tal, e começou a orar por mim. Começou a orar por mim e tal. Logo em seguida, eu liguei pra ele pedindo perdão a ele. E eu iria me batizar no dia seguinte, que eu tinha pedido perdão a ele. Já aconteceu esse testemunho, tem aí. Se você não viu, dá lá uma olhada, se Deus quiser. Daí, o que aconteceu? Eu fui, peguei... e aí a gente se reencontrou e tudo mais. E quando a gente se reencontrou, que eu tive em Vitória, né? No Espírito Santo. Aí a gente se reencontrou. E ele me via de shortinho curtinho. Eu na igreja já, mas de shortinho curtinho. Aquelas pernas todas de fora, bombada, malhada, sabe? E aí aquelas fotos tudo piriguete no perfil. E ele falava pra Deus, falava, Deus, não tá bom não. Tá bom não, tá, já aceitou Jesus, já desceu as águas, mas não tá bom não, quero que o Senhor transforme mais. Então, ou seja, o que eu falo? A oração dele serviu muito mais do que a agressão, você entendeu? Serviu muito mais do que a força. Hoje eu sou muito grato pela vida do meu pai, porque hoje o Senhor, eu sei que o Senhor trabalhou na minha vida, né? Com certeza através das orações dele, das orações da minha mãe, eu tenho fé em nome de Jesus. Mas assim, Deus restaurou a nossa amizade, né? Nosso relacionamento, a nossa relação de filho para pai, pai para filha. Então, o que eu falo não é por força, não é por violência. Se você ficar tentando empurrar, entalar coisa, goela abaixo de alguém, você vai estar forçando essa pessoa. Isso aí não é livre-arbítrio, né? Na verdade, assim, você vai estar tentando convencer pela força do seu braço. Isso não tem como, entendeu? Então, por isso que hoje eu prego dessa maneira. Eu prego essa doutrina, aonde eu passo eu conto, vou nas igrejas, eu conto meu testemunho, conto meu arrebatamento, conto. E aí, assim, falo, gente, cada um tem um tempo determinado. Meu tempo não é o seu tempo não é o outro. Cada um de nós temos um tempo, Deus nos dá um tempo de arrependimento, né? Mas a palavra tem que ser pregada, a verdade tem que ser pregada. Sensuais não herdarão o reino de Deus. Isso é bíblico. A Bíblia fala que aquele que é sensual não tem um espírito. Que é espírito? Espírito Santo. Então, Judas, livro de Judas. Só você procurar que você vai ver. A Bíblia fala no livro de Gálatas também é a mesma coisa, que os sensuais não herdarão o reino de Deus. Então, hoje eu vejo as pessoas, elas vão pra igreja, sabe, assim, às vezes, não é criticando, tá? Porque outrora eu já fui assim. Mas as pessoas não enxergam o próprio pecado delas. Por quê? Porque elas acham que é normal. Todo mundo usa, eu vou usar também. Todo mundo vai assim, eu vou fazer também. Então, entende? Tipo, elas se comparam, ao invés de se comparar para Cristo, elas se comparam a pessoas, né? E é aí que tudo desanda. Por quê? Porque, um exemplo, né? Eu tenho que falar algo aqui. Esses dias eu fui numa igreja e aí tinha uma moça na frente da igreja e ela com uma calça, né, uma calça jeans, mas uma calça que marcava muito a frente e atrás dela, sabe, assim. Gente, eu imagino Deus, que é santo, olhando pra gente daquele jeito, porque outra hora já foi assim já, a gente ia pra igreja, com as calças tarracadas a vácuo, nós que empina a bunda, não tem, bota a bunda lá em cima, marcando a cintura e tudo mais, marcando a curvatura do meu corpo. Gente, eu não me enxergava. Mas quando o Espírito Santo de Deus começou a me convencer do meu pecado, ele começou a abrir meus olhos para que realmente eu estou errado. Foi engraçado que quando eu usava aquelas saias godê com aquelas blusinhas por de dentro da saia, sabe? Assim, eu me sentia uma Maria Mijona. Eu falava, ai, nossa, essa blusinha assim, a blusinha ficava um pouquinho larguinha assim por de cima, assim, sabe? Nossa, tá horrível. Ai, que coisa feia, tipo, me sentia horrorosa. No começo, porque é assim, irmãos, a libertação, quando você entrega as suas vaidades, você vai se sentir feio no começo, você vai sentir, nossa, tô um ET. Aí o diabo fica lá, você tá brega. Uma vez a pombagira veio pra mim em sonho e falou que eu era brega. Nem aí. E aí, melhor ser brega com Jesus do que andar na moda com o inferno. E aí, o que aconteceu? Aí eu peguei e eu olhava pra mim e falava, nossa, tô horrorosa, tô horrível, ai, não aguento ficar assim, tô horrível. E eu achando que ele estava bom já. Aí foi quando Deus falou, não quero nem ser marca-cintura. Nossa, gente, eu ia pra igreja às vezes com a saia, tipo assim, marcando a cintura. Eu me sentia toda quadrada dentro da igreja, sabe assim, quando você sente que todo mundo tá te olhando, você se sente pelada, sabe assim? Isso é o Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas, entendeu? Então, eu tô compartilhando esse testemunho aqui,
né? Em nome de Jesus, para que você seja edificado para a glória de Deus. É isso, gente. Vamos trabalhar, né? Em nome de Jesus, moças, peçam túnica. Homens também, que também tem túnica para homens. Tem os lençóis, tem os óleos, tem bastante coisa. Agora tem tapetes, né? Tem as cestas veganas. Gente, por favor, me ajuda aí em nome de Jesus. Tá? Louvado seja Deus, para a glória de Deus. E é isso aí, vamos pra cima, porque tô naquela, né? Quem acorda cedo, Deus ajuda, né? Então, amém. Deus abençoe vocês, pais, sejam os bom dia.